É possível se manter criativo mesmo sem inspiração? Quando eu tenho um bloqueio criativo, qual é a saída? Olá, eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para convidar você para participar junto comigo de uma série de videoaulas onde nós vamos conversar sobre o processo criativo e tudo que engloba essa linguagem, onde eu vou poder mostrar para vocês um pouco das minhas experiências profissionais e artísticas nesses quase 10 anos como professor de arte e artista plástico. Onde encontrar inspiração quando nada parece fazer sentido? São questões que me afetaram por muito tempo, porém, com muita pesquisa e muito estudo nessa área, eu pude criar um método onde eu me mantenho criativo mesmo nos momentos mais conturbados. Nós vamos poder conversar sobre processos criativos, colagens, pinturas, cadernos de desenho, portfólios, cinema, cultura pop, arte urbana e tudo que envolve a contemporaneidade. Todos os temas que me afetam, provavelmente afetam a grande maioria das pessoas. Então, se você gosta desse tema, sente interesse em aprofundar os seus processos criativos, seja ele dentro da arte ou não, estas são as videoaulas certas para você. Esse exercício de registrar, de anotar, de observar evoluções, de rascunhar, né, de jogar fora, de voltar a fazer, né, é um processo nosso, é um processo individual, né, é um processo do sujeito, onde ele vai perceber as suas próprias limitações, perceber que nada é eterno, tá? A gente não é estático, por mais muitas vezes a gente acha que a gente não saiu do lugar, né? Alguma coisa a gente conseguiu aprimorar, tá bom? Então eu acho que um foco, uma coisa que eu quero deixar muito claro, que seja muito importante vocês levarem isso para as outras aulas, né? É não se cobrar, né? A cobrança, ela nos bloqueia de um jeito que a gente não consegue visualizar saídas. Uma coisa que acontecia muito comigo. Eu me espelhava muito no trabalho de outras pessoas que eu admirava, né? E continuo admirando essas pessoas muito, né? Elas me influenciam muito, né? Seja na área acadêmica, seja na área profissional, seja na área artística, né? Eu tenho muitas referências de pessoas que fazem um trabalho sensacional, né? Mas quando eu falo desse caderno, quando eu falo do esboço, de rascunho, eu estou falando sobre mim mesmo, né? Eu estou falando sobre o meu processo, né? Que é só meu e só eu posso encontrar resultados ali, tá? Então, não se cobrar tanto, eu acho que é uma forma muito legal aí de evolução, né? Uma coisa que um amigo meu me contou, né, me falou há um tempo atrás, inclusive artista também, ele me disse assim, que em vez da gente ficar... aqui na verdade, como a gente estruturou tudo isso numa forma de bate-papo, eu vou falar de uma forma mais light, sabe? Uma forma mais próxima de vocês. Mas ele me disse assim, por que em vez da gente ficar se cobrando tanto, né? Porque ele também tem as mesmas reclamações que eu, tem os mesmos anseios que eu, e acredito que vocês também tenham esses anseios e essas reclamações, né? Mas ele disse uma coisa que mexeu comigo. Por que a gente fica se espelhando e querendo fazer igual ao outro, né? Por que a gente não usa o nosso próprio, nós mesmos como referência? Por que eu não uso o meu próprio trabalho como referência? E é aí que está o X dessa questão, gente. Se eu não anotar, se eu não transformar isso em algo visível, provavelmente eu acabo esquecendo. Provavelmente isso vai acabar entrando, né, num processo de bagunça mental, né, vamos pensar assim, que vai fazer com que eu não tenha uma ideia lúcida do que eu quero fazer. Então, por isso é importante, né? Vou dar o um exemplo aqui desse cachorrinho aqui que eu fiz, ó. Aqui o cachorrinho aqui, ó. Quando eu fiz ele, eu não tinha pretensão nenhuma de transformar ele em nada, né? Ele seria um desenho do caderninho. Mas, no momento de bloqueio criativo, esse simples cachorrinho aqui, né, esqueletinho do cachorrinho, ele pode se transformar num trabalho maior. Ele pode sair desse papel aqui, né, e se transformar numa produção mais elaborada, né? Ele pode deixar de ser esse esbocinho que eu fiz aqui, né? Porque o rascunho seria se ele fosse, né, várias versões de cachorrinho aqui que eu tivesse feito na folha. Aqui não tem nenhum rascunho. Aqui tem um esboço de um trabalho que pode
futuramente se transformar num trabalho bem legal, né? Pode se transformar numa tela, pode se transformar em algo que não seja mais um esboço dentro de um caderno guardado numa prateleira, né? Então, eu quero dizer para vocês que sejam, né, suas próprias referências, né? Lógico que continuem tendo referências de outras pessoas maravilhosas, né? Mas permitam-se serem afetados por vocês mesmos, né? A sua versão do futuro vai agradecer por você ter registrado aquele momento, né? Não sei se fui claro aqui na minha fala, mas a importância do registro é essencial para que a gente consiga perceber quem nós somos. Isso aqui é muito importante, gente, porque é tudo que eu falei até agora sobre a questão de organização. A criação deriva de uma atitude básica da pessoa, de todas as pessoas. A capacidade de se concentrar em seu estado criativo inicial, reencontrar sua intenção. Eu vou repetir a frase porque ela, talvez, no primeiro momento, pareça meio confusa, mas para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais ela aqui, tá? A criação deriva de uma atitude básica da pessoa, a capacidade de se concentrar em seu estado criativo inicial, reencontrar sua intenção, né? O que eu quero dizer aqui é que vai ter momentos que você vai estar todo vapor e super criativo. Não percam essa oportunidade, porque provavelmente ela não é eterna, né? Eu até comentei sobre isso. Ela não é para sempre. Então a gente tem que entender que existe uma oscilação muito grande dentro da criatividade. Vai ter momentos que você vai estar extremamente criativo e vai ter momentos que vai parecer que não tem ideia em lugar nenhum, né? Então, se você consegue manter o estado criativo inicial, aquele de quando você estava 100% criativo, né? Você consegue resgatar essa sensação, resgatar esse estado inicial para que você consiga, né, reencontrar sua intenção. Vou tentar deixar de uma forma mais clara, né? O exemplo do cachorrinho que eu acabei de dar. Naquele momento eu estava super criativo, fiz o cachorrinho, mas logo em seguida eu já não estava mais tão criativo assim. Então eu posso dizer que se eu mantenho essa constância, se eu mantenho essa organização, se eu me mantenho firme em relação a quem eu sou e o que eu estou buscando, não vai ter momento de bloqueio criativo que impeça você de continuar criativo, né? É meio confuso ainda no começo, mas acredito que durante as nossas aulas, durante o nosso processo, vai acabar ficando de uma forma mais clara para vocês quando vocês estiverem fazendo na prática. Porque até aqui nós só conversamos, mas daqui a pouco vocês terão que fazer as atividades, né? Espero que vocês se sintam à vontade a estarem realizando essas atividades que eu vou propor, mas que vocês não pensem que existe uma fonte infinita de criatividade em algum lugar, né? Como eu disse, existe uma oscilação muito grande, né? Vai ter dia que você não está muito bem, vai ter dia que você está super criativo, né? Respeite o tempo de vocês, né? De novo, eu acabo falando isso, né? Pode parecer clichê, mas respeitem o tempo de vocês. Se naquele momento você não está afim de desenhar, né? Por mais que você queira desenhar naquele momento, sei lá, busca outra coisa para fazer, vai ler um livro, vai escrever, vai observar, vai escutar uma música, vai fazer nada, sabe? Eu acho que o ato de não fazer nada também, ele faz parte de todo esse processo, né? Respeitem esse momento de vocês, respeitem esse momento de não criatividade, tá? Lógico que aqui a gente está falando muito sobre como se manter criativo diante do caos, diante da sociedade, diante de tudo mais. Mas respeitar a nós mesmos é um passo gigantesco para a gente conseguir estar sempre nesse estado criativo inicial, tá? Bom, a narrativa literária é substituída por uma narrativa plástica dentro desses cadernos, dentro dos sketchbooks, principalmente, né, porque eu não preciso necessariamente só escrever ou só desenhar, existem inúmeras modalidades que eu posso executar dentro desses cadernos, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Esse ato, né, essa narrativa que você constrói a partir do seu caderninho, a partir
né, do seu bloquinho de notas, ele foge do convencional. E só dele fugir desse convencional, daquilo que já é estipulado, daquilo que é certo, faz com que você se permita mais, né? Porque ali você, quando eu falo ali narrativas plásticas, eu estou falando de todas as possibilidades possíveis que um papel em branco pode nos dar, né? Seja de preencher ele, seja de rabiscar, de manchar, de desenhar, de escrever, né? Eu acredito assim que a narrativa literária, a narrativa verbal, ela é substituída, né, dentro desse modelo por uma narrativa plástica, tá? Então acho que é muito importante a gente perceber e aceitar que não é tão simples assim, né? Mas que pode ser uma coisa mais leve, pelo menos, né? Eu vou pedir para vocês que anotem, se possível, essas dicas aqui. Inclusive, pode anotar até no próprio caderninho de vocês, né? Uma coisa que eu vou pedir para que vocês tenham em mãos tenham um caderno mesmo, para poder fazer todos os tipos de anotações, não só dessa oficina, mas como de todas as coisas que vocês achem interessante ou que possam contribuir muito com a evolução de vocês, né? Para esse caderno, selecione papéis e ferramentas diferentes, né? Ou seja, se você comprar esse caderno, né, às vezes você consegue encontrar ele, não tem regra para como ele tem que ser, a espessura dele. Geralmente, né, esses cadernos eles vêm numa gramatura um pouquinho mais espessa, porque ali você consegue aplicar diferentes tintas, diferentes técnicas, diferentes ferramentas para atingir a sua experiência, né? Então eu acredito assim que dá uma atençãozinha voltada para o tipo de papel que você está usando, né? As cores do papel que você está usando. Se você, para ficar de uma maneira mais faça você mesmo, né? Uma maneira mais criativa, seria interessante você montar o seu próprio caderno com folhas diferentes, né? Você grampeia ali, você costura a borda dela, porque não existe uma regra, né? Para esse tipo de trabalho, não tem regra. Então, você é livre para fazer o tamanho que você quiser, é livre para fazer cadernos com o formato que vocês quiserem, com o conteúdo que vocês acharem interessante, né? Então, dica importante, permita-se experimentar, né? Não tenha medo de errar, porque eu acho que é esse medo que acaba bloqueando muito do nosso fazer artístico. E mesmo que aquele desenho não seja o melhor desenho seu, né, que aquele trabalho não seja o seu melhor trabalho, não deixe de registrar, não deixe de experimentar, né? Porque ali pode possivelmente ter algum trabalho futuro muito legal, tá? Fuja do que já está acostumado, né? Como eu disse para vocês, inclusive daqui a pouquinho, próximo slide ali eu já vou mostrar para vocês dicas, um desafio de como fugir do que a gente já conhece, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba entrando na zona de conforto, né? A famosa zona de conforto, onde eu só faço do mesmo jeito porque é assim, né? Eu não me permito mais, né? Então, eu acho muito importante a gente fugir um pouco do que a gente já está acostumado, daquela rotina que a gente já tem, tá? Bom, crie pequenos desafios diários. Aos poucos, convide outras pessoas para participar. Tá? Eu já cheguei a fazer isso, deu super certo, a interação é muito legal, né? E é uma coisa que eu recomendo, né? Criar pequenos desafios diários. Hoje eu vou fazer um desenho assim, né? Hoje, amanhã vai ser um desenho de tal jeito. E assim que você fizer, você pode incluir pessoas, né, que também pensam igual a nós, né, no caso, a participar desses seus próprios desafios, né? Uma semana você faz o desafio da pessoa, na outra semana a pessoa faz o seu desafio, né? Desafios criativos, tá? Construa rotinas, anote tudo que você achar interessante. O seu eu do futuro vai agradecer, né? Ufa, ainda bem que o meu eu do passado registrou essa ideia aqui, porque agora eu posso usar ela lá na frente, né? Então é muito importante o registro da sua própria rotina. Como eu já tinha dito, não se cobre. Ninguém precisa ser produtivo a todo momento, né? A gente é construído dentro de uma sociedade a imaginar que a gente precisa ser extremamente produtivo a todo momento, 100% criativo, todas as horas, e que a gente sempre tem que estar atrás de um objetivo final, né? E quanto mais a gente fica atrás desse objetivo final, menos a gente aproveita o caminho, né? Então,
De novo, estou querendo dizer para vocês aqui, não se cobrem, não permitam-se se conhecerem, né? Permitam-se perceberem suas possibilidades naquele momento, ou a falta das suas possibilidades naquele momento, tá? Tenho em mente que é um processo individual, né? Eu não preciso me espelhar a todo momento no outro, né? É tudo sobre mim, né? Tudo sobre você mesmo, tá? Principalmente porque não é uma competição, como fazem, como querem que a gente acredite que seja, né? Então, não fiquem com essa preocupação de sempre ser melhor que alguém, né? Tentem ser melhor que vocês mesmos, tá? Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês quanto a essa aula. E aí, vamos criar, né? Todas as aulas eu deixo essa frase para vocês, porque a intenção de uma oficina, né, dessa oficina no caso, é que vocês consigam, ao final dela, né, saírem com um conteúdo, uma reflexão e principalmente com um desafio a ser realizado, tá? Se nós estivéssemos no presencial, vocês teriam, né, esse momento durante a oficina para poder estar realizando isso. Como nós não estamos nesse formato, por enquanto, eu deixo aqui para vocês um desafio para que vocês realizem durante 7 dias, né? Se possível, se quiserem voltar depois dessa aula para anotar de novo, se quiserem já ir fazendo as anotações, se quiserem dar um print na tela, guardem esse passo a passo aqui, tá? Bom, eu criei eu já utilizei muito esse daqui em sala de aula, como professor de arte do estado, do município, em escolas particulares, em oficinas, né? Mas ele é muito legal porque você pode explorar e fazer eles de diversas formas. Não existe regra, né? E eu acho muito legal isso porque a gente acaba fugindo um pouco do óbvio, né? Então é o seguinte, separe 7 páginas do seu caderno, desse caderno que vocês vão agora usar como um diário de bordo durante as nossas aulas, tá bom? Que pode ser qualquer tipo de caderno, tá, gente? Pode ser aquele caderno de desenho que você não usa mais, pode ser um bloquinho de notas. O importante pode ser folhas soltas que você guardou numa pasta, tá? Não existe uma regra aqui para como você vai selecionar esses papéis, né? Deem uma atenção para o papel, né? Para a forma que ele tem, para a cor que ele tem, para a espessura dele, mas montem ele do jeito que vocês quiserem, tá? Vocês podem criar uma capa legal com o nome da oficina e é isso. Tá? Dia 1, tá? Nesse primeiro dia, que pode ser, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas assim que você terminar essa aula, né, você pode começar a pensar em como reproduzir a atividade do dia 1. Desenhe um mesmo objeto que você tem em casa em várias perspectivas. E quando eu falo qualquer objeto, gente, é qualquer objeto de qualquer tamanho, com qualquer função. Tá? Então, a intenção aqui, a ideia aqui é que vocês criem, observem o mesmo objeto por vários ângulos. Porque na nossa correria do dia a dia, a gente vê as coisas, mas não presta atenção nos detalhes, né? Não presta atenção no formato que ele tem, não presta atenção em como aquilo se encaixa com o resto do ambiente, né? Então, a ideia aqui é que vocês criem vários desenhos, né, na mesma folha, se possível, tá? Para mostrar ali, para ficar bem visível, bem visual na frente sua, todos os ângulos que aquele mesmo objeto pode ter, tá? Então, esse é o primeiro desafio. Não se sintam pressionados, tá? Mas esse é o do dia 1. Dia 2 é uma coisa totalmente aleatória. Procure uma posição ou um ambiente improvável para desenhar. Deitado, dentro do carro, andando, na fila, né? Que é muito improvável a gente acabar desenhando em lugares assim, né? Ou posições também, né? Posições que você não costuma ficar para desenhar, né? Para escrever ou para fazer anotações, tá? A ideia é exatamente isso, fugir do óbvio. Descreva em palavras, na própria página, o que você sentiu. Né? É muito importante, nesse dia aqui, você fazer, pode ser qualquer desenho, pode ser qualquer forma de fazer, né? Mas que você descreva, né, no rodapé,
em cima, no canto, no meio da folha, descrever em palavras o que você estava sentindo enquanto você estava fazendo. Desconforto, timidez, vergonha, constrangimento, dificuldade, não sei, você pode escrever ali todas as coisas que você estiver sentindo enquanto você faz nesse ambiente improvável ou nessa posição improvável, tá bom? No dia 3, ilustre um personagem ficcional que você se identifica. Né? Muito legal, eu acho, essa ideia, essa relação do real e do ficcional. A gente vai falar bastante disso também aqui no nosso processo criativo, de você dizer, né, mostrar um pouco sobre... E o caderno cada vez mais vai ficar com a sua cara, com a sua identidade. Por isso a escolha de um personagem ficcional que você se identifica. Não precisa ser igual. Se você quiser também fazer uma colagem, se quiser recortar ele e colar nesse caderno, fique à vontade para ilustrar ele, né? Ilustrar o seu caderno com esse personagem ficcional, né? Tem que pensar em como esse personagem é, né? Como é a sua características, não físicas, mas características pessoais mesmo desse personagem, tá bom? Dia 4, faça um autorretrato. E aí eu até fiz um grifo ali. O menos parecido com você possível, né? Porque geralmente a gente vai buscar fazer um autorretrato, a gente busca ser fiel ao que a gente está vendo, né? Mas nós não somos só o que a gente vê no espelho. Nós somos muito mais que isso. Então, se você puder fazer um autorretrato que não se pareça fisicamente com você, mas que seja você, né? Esse é o exercício do dia 4, tá? Um autorretrato que não tenha fisicamente nada a ver com você, né? E quando você começa a desconstruir isso que você vê no espelho, né? Quando você começa a desconstruir que você é só aquilo que você vê no espelho, o seu autoconhecimento começa a se aprimorar. Então, eu acho muito interessante fazer esse exercício, tá? Sejam respeitosos com vocês, né? E façam um trabalho como vocês se sentirem mais à vontade, tá? Dia 5. Parece clichê, mas desenhe as formas figurativas que você observa nas nuvens. Tira um dia lá no dia 5 para fazer desenhos que você... formas das nuvens. Quem, quando era criança, não brincou de ficar vendo forma nas nuvens? Eu via muito isso na pipoca e no bolinho de chuva que a minha avó fazia. Então, acho que seria muito interessante, se caso no dia que você, no dia 5, não for um dia nublado, né, você pode buscar outras referências, né? Outros lugares onde nós tenhamos formas abstratas, onde eu consiga imaginar formas ali, tá? E, de novo, tenta preencher na mesma folha vários desenhos aleatórios ali, representando o que você vê nas nuvens. Se você não for um desenhista, né, se você não for uma pessoa que domina essa técnica, você pode fazer escritas, você pode fazer uma poesia, você pode fazer palavras soltas dentro desse dia 5, tá? Representando aquilo que você vê nas nuvens. Dia 6, escolha um ambiente que você se identifica e escreva todas as palavras que vierem na cabeça. Use a criatividade ao usar a fonte das palavras, explore tamanhos e formatos, né? Então, nesse dia 6, até quem desenha não vai ter que desenhar, né? A intenção aqui é que você escreva todas as palavras que vierem à cabeça de vocês enquanto você estiver naquele ambiente, né? As palavras podem vir desde objetos que vocês estão vendo, né, naquele lugar, ou palavras, sentimentos que vocês estejam sentindo enquanto vocês estão naquele momento de criação, tá? E é muito interessante que vocês usem vários tipos de fontes diferentes para escrever as palavras, tá? Letras grandes, letras pequenas, letras coloridas, explorem todas as possibilidades de escrita de vocês, né? Porque eu acho muito interessante, eu lembro que uma professora me disse, né? Se você escreve, então você está desenhando, né? Porque as letras nada mais são do que formas, né? Curvas, retas, e o desenho é o quê? É exatamente isso, né? Então, eu acredito que explorar formas diferentes de escrever, né? De fazer a mesma letra de diversas formas, é um exercício muito legal, onde você pode estimular muito aí a sua criatividade no despertador de imaginação. E no dia 7, é o dia mais radical.
a intenção é que você derrube algo no papel que possa manchá-lo. Café, tinta, marca de sapato. Como assim, marca de sapato? Você pode colocar o papel no chão, pisar em cima, você pode pressionar ele contra algum lugar, alguma coisa. A intenção é que você faça algo extremamente fora do convencional, né? Então, o dia 7 vai ser um dia para você refletir sobre essa questão do eu não preciso sempre fazer do mesmo jeito. Eu não preciso sempre seguir a mesma regra. Eu não preciso fazer sempre usando a mesma modalidade que eu sempre estou acostumado ou aquela que eu quero atingir, né? Nós não somos só isso, né? Nós podemos ter infinitas formas de fazer, infinitas formas de refletir, de pensar, né? Então, usem a criatividade aí ao derrubar essa tinta, essa mancha, esse café em cima desse papel. Se ele vai formar alguma imagem depois, abstrata, bom, isso daí só depois que você fizer, você vai poder ver e olhar ele de diversos ângulos para ver o que formou, tá? Espero que isso aqui tenha ajudado, possa ajudar vocês muito aí nesse processo criativo. E lembrem-se, registrar, se organizar criativamente é essencial para você perceber a sua evolução, tá? Eu espero vocês para a próxima aula. Espero que esteja sendo muito válido para vocês todo esse encontro, né? E logo, logo a gente tem mais novidades e outras formas de estimular esse processo criativo. Um abraço a todos.